Bom, gente, estamos aqui novamente para o segundo programa. E hoje é um dia muito feliz porque eu estou reencontrando duas das minhas entrevistadas do ano passado, um ano depois, e isso tem muito significado, porque se elas estão aqui um ano depois, significa que elas têm uma mensagem muito importante para compartilhar com cada uma de nós. Significa que elas venceram. Significa que elas estão melhores, significa que elas estão na pista. Então, queria muito agradecer. Nath, é um prazer te ter aqui de volta, um ano depois. Com mais cabelo, com mais tudo, mas olha, uma maravilha. Ju, meu amor, minha vida, também cabeluda agora, agora já numa outra etapa. E a Ju, que já esteve conosco no programa anterior, e agora ela vem, gente, para falar sobre a importância da atividade física ao longo desta jornada de tratamento e do pós-tratamento, né? Essa jornada para a vida. Então, queria primeiro agradecer e queria que vocês me dissessem, um ano depois, Nath, o que mudou? Olha, bastante coisa, assim, no meu dia a dia, né, o pós-câncer, ele é um desafio, é sempre uma tentativa da gente se reconectar com aquela antiga, né, mas a verdade é que não dá mais, né, a gente se transforma muito, e é uma transformação mesmo muito interna, muito ali da alma, é uma coisa muito profunda, né, e não tem como isso não externalizar, né, eu acho que... Assim, seria legal você contar para as pessoas como foi, para quem não te conhece ainda, você contar um pouco em que momento você foi diagnosticada, quanto tempo você tem de tratamento, para conectar essas pessoas mulheres que eventualmente estejam nessa jornada, neste momento. Tá. Bom, eu fui diagnosticada aos 30 anos, né, em 2023, em abril de 2023, sem nenhum histórico familiar, né, sem nunca ter tido contato tão de perto com essa doença, né. Amamentei meu filho também por 3 anos, mamou bastante, mas isso ali não me deixou fora, né, da estatística. E a gente não fazia rastreio, né, mas eu sempre procurava manter os meus exames de rotina em ordem. E aí fui para os meus exames porque eu queria engravidar novamente, queria ter o segundo filho. E foi assim que a gente teve o diagnóstico, né? Ali naquela consulta de rotina, o médico pediu ultrassom de mamas e já no ultrassom de mamas foi detectado ali um nódulo. Ele já não estava mais em estágio inicial, né? Eu sentia já o nódulo, eu acho que já fazia ali uns 2 ou 3 meses que eu estava sentindo ali um carocinho. E quando você percebeu esse caroço, que tamanho ele tinha, mais ou menos? Quando a gente fez os exames, mostrou que ele já estava com 3,5 centímetros. Mas você sentia? Então, eu comecei a senti-lo, né? Eu achava que era ali um leite empedrado, porque como eu amamentei, então ele tinha assim, ele era bem durinho mesmo, e ele era muito próximo ao mamilo, então eu não pensava que ia ser algo grave, né? A gente nunca pensa no pior, né? A gente sempre tá tentando se consolar ali, pensando positivo, né? Que não vai ser nada. Então, quando eu fui para os exames, não foi nem pelo caroço que eu sentia, tanto que na consulta inicial eu nem falei nada para o meu ginecologista do caroço. Eu só fui identificar que realmente tinha algo ali no exame, no ultrassom, quando o médico ficou ali, ele ficou um tempão parado ali no caroço. E aí, quando ele falou a palavra nódulo para a enfermeira, aquilo já me deu um sustão, né? A gente já fica preocupado, porque nódulo você já pensa assim, não é um caroço, é um nódulo. Né? Então você fica aquela coisa, meu Deus, aí saí do médico, daquele exame, liguei para minha mãe e falei, mãe, tô com um nódulo. E ela, não, filha, fique em paz, porque é normal na idade, né? A gente vai tentando ali ficar mais tranquila, né? Mas já era mesmo ali o tumor, né? Já tava ali. Ele já não era mais um estágio inicial, né? Mas assim, não fazia muito tempo que eu tinha feito os meus exames, né? Fazia
1 ano e 3 meses, Mas você mais ainda ou nem menos. fazia mamografia, né? fazia. Porque não estava na idade, 30 anos, nem Não, fazia, né? não fazia. Fazia o quê? Sempre Era ultrassom. ultrassom de mamas, e ainda bem que no ultrassom já foi detectado, né? Porque ali já deu para identificar como era, qual era o formato, era um formato bem irregular, ele tinha um formato triangular. Então, com aquele exame, o meu médico ele já direcionou direto para biópsia, né? Ele nem pediu mais outros exames de imagem, ele já direcionou para biópsia. E aí, nesse momento, nesse último ano, o que está diferente do que foi o ano anterior? O que Ai, evoluiu ou não? Ai, bastante coisa, assim. Eu acho que uma das principais coisas, assim, que eu posso reconhecer é o cuidado com o meu corpo, né? Então, a questão de atividade física, eu comecei a fazer, eu tô bem empenhada nisso, porque a gente tem visto, né, agora com esse contato mais próximo, né, da doença e tudo, a gente tem visto o quanto é falado da atividade física durante o tratamento, depois do tratamento, o quanto isso ajuda, né, o quanto isso é remédio para o corpo. Então, Para a alma, né? e para a alma. Então, esse último 1 ano, eu fiquei muito mais intensa nesse propósito, né, de cuidar do meu corpo. E agora eu falo assim que realmente sou uma pessoa fitness. E você está em tratamento ainda? Terminamos já todas as etapas, agora eu sigo em acompanhamento. Eu não preciso tomar remédios mais, né? O subtipo que eu tive, ele era um subtipo que não, eu não preciso ficar prolongando o tempo de medicação, né? Então, o que foi já foi feito, né? Quanto tempo de tratamento, Nath? Ao todo, né, desde 2023, terminamos no ano passado, no final do ano passado, então ao todo ali foram uns 2 anos de tratamento intenso, né? Agora a gente segue ele acompanhando a cada 4 meses os exames com o oncologista e tudo certinho, né? E hoje você já se sente mais aliviada? Ah, sim. Tem os medos, né? Os fantasminhas que ficam. Diz que esse medo nunca passa. Diz que esse medo nunca passa. Eu acho que ele pode ir aliviando, ele vai se afastando um pouco, mas ele, de alguma forma, ele sempre, né, vem às vezes ali importunar, principalmente quando tá perto de fazer exames, né? Então, isso é uma coisa assim difícil da gente lidar, mas hoje eu falo assim que sim, eu me sinto muito aliviada de já ter acabado, de já ter É quase passado como, por é tudo. como virar uma página. Sim, com certeza, com certeza. É isso. E Ju, o que mudou nesses 12 meses? Nossa, Nesse muita nosso coisa, ano? muita coisa. É engraçado porque durante a parte mais intensa do tratamento, porque eu ainda estou em tratamento, eu já passei pela quimioterapia, pela cirurgia, mastectomia bilateral, e agora eu faço hormonioterapia. Então, as minhas idas ao hospital ainda continuam com uma certa Entendo. frequência. Eu sofro com alguns efeitos Da colaterais hormônio, né? da hormonioterapia que assim, que eu tô ainda tentando me reconhecer nesse novo, na Ju 2.0. Eu ainda estou em conflito com isso. Nesse 1 ano, eu ainda estou tentando entender que eu não tenho a mesma energia que eu tinha antes do câncer, do tratamento, enfim. Eu não tenho mais peitos, sabe? Eu não tenho mais... eu acho que essa tranquilidade de... Você falou do medo, né? Essa tranquilidade de não pensar com uma certa urgência na minha saúde, porque eu só vivia. Eu tava lá fazendo as minhas coisas, fazendo milhares de coisas, e essa sombra da doença não passava por mim, assim. E agora, por exemplo, você falou do exercício físico, né? Eu não consegui entrar numa rotina, eu não consegui me tornar fitness ainda. E aí vem uma culpa, porque eu sei que eu preciso fazer isso, né? E aí como que eu consigo equalizar essas coisas, né? Como que eu consigo vencer essa barreira, né? Passar por cima disso, entender que, ok, é um momento também, porque existe uma reorganização da vida como um todo, né? Então, além de pensar em mim, eu tô pensando na minha vida prática mesmo, né? Como artista independente, de voltar a criar, de precisar trabalhar, de precisar reorganizar as coisas. Então eu tô meio nessa, assim, sabe? Eu ainda estou, depois de 1 ano, Mas você acha que
alguma coisa melhorou nesse 1 ano? Eu acho que sim, Assim, eu não consigo te dizer o que agora. Assim, o que melhorou, né? Eu acho que eu me afastei, eu tenho um distanciamento hoje daquela vivência do tratamento. Na nossa primeira conversa, fazia, sei lá, 4 meses que eu tinha acabado Sim. a quimioterapia, então era muito recente. Então eu ainda tava, meu corpo ainda estava processando aquilo, né? Então, assim, esse afastamento da quimioterapia, da cirurgia, assim, eu não tenho palavras para descrever o quanto a minha vida é muito melhor sem, né, nesse momento. Mas eu entendo que foi um momento necessário, né, da vida. Eu precisei passar por isso, mas eu acho que hoje o que está melhor é isso, é entender que eu tô viva e que eu tenho uma nova oportunidade de viver as coisas da vida, assim. Para quem não te conhece, Ju, conta um pouquinho, porque pode ser que algumas pessoas que estejam nos assistindo hoje não sabem, né, de como foi a sua história. Então, Sim. em que momento, com quantos anos você foi diagnosticada, como foi o seu tratamento? Eu fui diagnosticada num momento muito delicado da minha vida, né? Eu tinha acabado de vivenciar o câncer de uma maneira muito intensa com o tratamento do meu pai, né? Meu pai acabou falecendo de um câncer de estômago 8 meses antes de eu descobrir, na verdade, 8 meses antes de eu ter, de fato, Certeza. o diagnóstico. Certeza. Porque eu sempre tive nódulos na mama, sempre rastreei isso. Só que a gente estava num momento complexo da vida, né? Tava rolando pandemia, meu pai doente, e eu comecei a sentir esse nódulo diferente. Porque eu sempre fazia o autoexame, eu sempre sentia esses nódulos, mas esse em específico era diferente, porque ele tinha uma ponta. E eu tinha certeza que era câncer, certeza. E eu tomei uma decisão irresponsável, mas consciente, de que eu não ia ver. Falei, eu não vou ver, porque eu não... Porque você não ia dar conta. Não ia dar Era conta. muita coisa. Eu não ia dar conta, eu não recomendo. Eu acho que, assim, sentiu qualquer coisa de fora do normal, vai pro médico ver, vai fazer rastreamento, porque quanto antes pegar, melhor. Se eu tivesse ido antes, eu não me arrependo, assim, né? Claro, né? Em certa medida, tenho algum arrependimento, porque o meu tratamento teria sido mais brando, vamos dizer, né? Eu já peguei ele no estágio 3, com 5 centímetros, então era um tumor considerável. Muito importante. Então, assim, mas ao mesmo tempo, eu me perdoei por não ter ido antes, porque era o que eu dava conta. Eu não ia dar conta de cuidar do meu pai e cuidar de mim. Não ia dar conta. Então, eu fiz essa escolha de maneira irresponsável, mas consciente. E quando eu tive a comprovação, assim, foi até meu marido que me salvou, né, na verdade, porque ele falava, você já marcou? Você vai fazer o ultrassom? Eu falei, já vou, tô indo. Tava no gerúndio. Bom dia, quem sabe? Eu falei, não, tô correndo aqui, preciso resolver. Um dia ele me enfiou num táxi e me colocou numa consulta que ele marcou. E a partir daí eu descobri o diagnóstico, né? Então era um câncer hormonal. Então, assim, o tratamento ele é um pouco mais longo também, né? Porque eu ainda tô em fase de, né? Eu era pré-menopausa, agora eu tô numa menopausa induzida. E aí estou sofrendo as consequências de uma menopausa induzida, que são os calores, essa oscilação de humor. Mas ainda assim, existe um sentimento, assim, sendo muitíssimo honesta, tem uma dualidade em mim, né? Tem um sentimento de muita gratidão, assim, de estar aqui ainda, de ser produtiva, de estar voltando para a vida. E, por outro lado, também tem, puta merda, tem que ficar pensando nisso, ai que me dá calor, ai que eu tenho que ir no médico. É um cansaço. Então, acho que queria poder afastar de uma vez por todas. Tipo né? assim, Mas virou uma muitas vezes chave, porque eu acho que o que me pegou na minha cabeça, o meu tratamento era quimioterapia, a mastectomia e tirei os peitos, não tenho mais câncer, acabou. E aí, quando eu entendo que eu não estou de alta, dá um bug, assim, você fala, opa. Então, aprender a
se manejar. rearranjar, né? Exato. Nessa vida, eu acho que é o meu desafio de um ano depois da nossa conversa do meu tratamento mais intenso, assim. O que, de certa forma, eu enxergo como uma evolução positiva, porque se você está nesse momento agora, tendo que se rearranjar com outros desafios, significa que você pôde caminhar. Sim, exato. Agora, é muito importante isso que você falou, porque muitas mulheres em tratamento, elas acham que elas precisam ter aquela gratidão midiática e tóxica o tempo inteiro. Porque o tempo inteiro te falam, mas você está viva. É isso. Mas você já passou. isso. Mas já passou. Mas não é nada. E na verdade, isso é de uma letalidade absurda. É cruel. É cruel. Porque quando a gente se coloca no lugar de juiz da vida do outro, porque quando eu digo a você, isto não é nada, já passou, eu me sinto juíza da sua dor, da sua jornada, da sua vivência. E quando eu me coloco neste lugar, eu sequestro, e a palavra é essa, sequestro a sua humanidade. Sim. Porque é na nossa humanidade que a gente tem o sentir. E o sentir, ele é feito de contradição. A gente hoje ama, amanhã não ama mais. Sim. A gente hoje está feliz, amanhã não está mais feliz. Uma coisa que a gente amava hoje, a gente não ama mais amanhã. Porque a beleza humana, ela mora na contradição. E quando a gente coloca dentro de rótulos e caixinhas e se permite, se acha no direito de ter esse julgamento, é como se eu dissesse para você, você não tem o direito de ser, de ficar brava. De sentir. Te obriga a reagir, né? Reagir é o quê? Né? Eu tenho que reagir, eu tenho que... E eu acho que, o que é curioso, porque há uma banalização, não sei se vocês concordam com isso, há uma banalização da palavra gratidão. Né? Hoje tem, meu Deus do céu, a pessoa tropeça e fala gratidão, que eu não caí. Agradeça por ter tropeçado. Né? Agradeça. E, na verdade, para mim, né, dentro da minha estética do sagrado, do que eu entendo como sagrado, gratidão não são as palavras, gratidão é o meu movimento, é o meu sentir. Eu me sinto grata, mas eu não preciso ficar discursando gratidão. E o fato de eu ser grata não me subtrai a possibilidade de ter raiva, de cometer erros, de ficar aborrecida. Não tem nada a ver, né? Porque o antônimo de gratidão são muitas coisas. Mas não necessariamente a ingratidão. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque, às vezes, eu acho que, assim, é óbvio que eu entendo que as pessoas, numa boa intenção, às vezes... Ou porque tem gente que não lida com o câncer, com o tema. Então não gosta nem de ouvir falar. Nem pessoas que nem vivenciaram isso não gostam de ouvir falar, não falam a palavra. Então, assim, eu entendo que numa boa intenção de... vamos virar a página. As pessoas acabam te reprimindo, na verdade. Até porque quando você é convidada, né, a dizer... Nath, Ju, vamos, vai, já passou. Eu estou impondo um tempo... da cura da tua alma. E eu não sei quanto tempo você precisa. Cada um tem um tempo. É como, porque na verdade é um luto. Nossa! É um luto. Quanto tempo dura um luto? Eu não sei. Tem gente que fica no luto a vida inteira, tem gente que 6 meses depois está ótima, tem gente que 3 anos... E de novo, não temos um lutódromo aqui para ficar elencando qual é o tempo do luto individual. O luto, ele está intrinsecamente relacionado à sua vivência, à sua dor e à sua elasticidade. Então, nesse contexto, e a gente já falou tanto, né, sobre isso, sobre as pequenas violências dos bons, é quando você fala, tem gente que não lida. Eu preciso ser um pouco, talvez,
te contradizer um pouco no sentido, ou negar um pouco. Eu acho o seguinte, primeira coisa, quem lida? Eu só queria conhecer. Não, tem uma pessoa que fala, olha, Oncologista, estou talvez. levando... Nem ele, porque ele comete incontáveis violências. Sim, sim. Tem alguém que levanta a mão e fala assim, olha, quando tiver um caso de câncer, me chame, porque eu sou a pessoa. Que sei lidar. Não tem, né, gente? Não tem quem não está vivendo e está assistindo quem está vivendo. Não tem essa possibilidade, quem está vivendo, porque vocês não foram preparadas para o câncer. Vocês foram trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Sim. Vocês foram aprendendo. A gente vai caindo, levantando, um dia você chora, no outro você está mais feliz, no outro você esquece, mas no outro você lembra demais. Porque a gente está vivenciando, a gente está entregue naquele processo. Sim. Então, essa coisa, quando fala assim, eu sei que tem gente que não lida, eu acho que também a gente precisa parar de validar isso. Porque quando a gente valida isso, primeiro, não existe ninguém que lide. Não existe. E segundo, se a gente verbaliza isso, a gente dá uma autorização para aquela pessoa... É verdade. E para ela se torna protagonista da tua história. É verdade. É verdade. Porque não importa o que você esteja sentindo, importa que eu não lido, e se eu não lido, eu sou o sujeito da oração. Não, e isso é realmente muito cruel dentro desse processo, né? Então, assim, pensando neste 1 ano, né? Naquela altura, quando a gente se encontrou a primeira vez, o câncer, ele ainda era protagonista da minha vida. Naquele momento, né? Tudo era sobre o câncer. Então, assim, as minhas saídas na rua, que eu tava ainda sabe? Eu uso máscara, eu não uso máscara, o que eu faço? Nesse momento, ele já é o coadjuvante, mas ele ainda tá ali. Sim. E eu acho que para as pessoas que estão à volta, assim, entender que isso existe, e não é que simplesmente acabou a quimioterapia, a cirurgia acabou. Não, ele ainda tá ali. Essas idas ao hospital com frequência agora para fazer as aplicações da injeção na barriga, da hormonioterapia, os exames. Eu não fazia ideia, de verdade, assim, às vezes, no hospital, eu conversava com outras mulheres que estavam em diferentes estágios do tratamento, e eu via já uma mulher cabeluda, eu carequinha ainda, mas cabeluda, falando, nossa, meu Deus, eu vou fazer a ressonância, tô nervosa. Eu pensava, gente, por quê? Já passou. Agora eu sei exatamente o que é isso. Vem um medo irracional mesmo, assim, é um negócio que te dá um desconforto. É um desconforto, você fala, nossa, tá, é uma dualidade também, é a coisa do ótimo, eu estou sendo vigiada, né, eu estou sendo assistida. Mas então, o que vem no resultado? Mas se vier o negócio, eu também não sei se eu vou curtir, né, assim, né, vou ficar feliz com isso, não. Mas dá um certo conforto de que você está sendo vigiada mesmo, assim, olhada, que se descobrir, vai descobrir no começo, mas é difícil, assim. Então tem sido um ano incrível e terrível. Sim, porque nós somos isso, né? A gente é um pouco do avesso o tempo inteiro. E Ju, nesse contexto, por exemplo, né, elas estão em fases diferentes, mas elas passaram por coisas muito parecidas. Onde que a atividade física ela pode ser uma ajuda mesmo, e porque eu penso que não é só a questão, e eu estou falando de um lugar que ninguém deveria estar, porque eu sou sedentária, sou uma coisa tenebrosa, mas, claro, a gente já sabe os benefícios para a saúde, para tudo, mas eu acredito que talvez, e você vai me dizer isso, se a prática de atividade física nesse período, se ela é também um suporte, uma forma de suporte emocional, psicológico. Eu acho que a parte mais importante desse processo é a parte psicológica e emocional. Eu acho que é o contato de novo com o próprio corpo. Que a Nath, ela já passou e já, né, até sugeriu a frase fitness, que em alguns lugares, para algumas pessoas, não só para quem está em tratamento, mas é uma coisa ou 8 ou 80, né? E tem um equilíbrio nisso. A atividade física, por exemplo, acho que no seu contexto, da Nath já passou um pouco e já ligou um outro botão, né? No seu, ela tem que ser introduzida num lugarzinho mesmo de
meu corpo ele mudou um pouco, está em transição e está mudando muito com a hormonioterapia e eu preciso reconhecer isso. E o movimento físico, literalmente de flexão e extensão de articulação, abdução e adução, que são as coisas que os nossos membros fazem, faz você, opa, eu já sinto diferente, opa, esse é meu abdômen. O seu corpo ele mudou e está num processo de mudança. Então, o movimento faz você sentir ele de novo. Isso é muito... Acontece, eu sempre falo isso, tem mulheres no pós-parto que passam por um processo muito difícil e essa reconexão com o próprio corpo traz elas de volta para o seu espaço. E quando você entra numa menopausa precoce por causa do tratamento, é um choque muito grande, porque você não estava... Hoje se fala sobre menopausa, tudo, mas vocês ainda são jovens para estar escutando esse tema. E de repente entram, né, de maneira cabeça. forçada. Então... e é uma menopausa forçada. E ela vem, não é Com que ela tudo. vem aos poucos, Ela vem com tudo. ela vem com tudo. Ela É não vem tipo, com disparozinhos, né? joga um beijo, é beijo, tchau, fim, dá um beijo, né? E Não, ela acabou. chega. Se vira aí. Chega e veio. Tipo, Acabou. se vira aí com isso. Nossa. Acabou. Então, o movimento de se reconectar com o próprio corpo, pequenos movimentos, e seja ele qual for, uma dança, um movimento de coordenação sem muito propósito de hipertrofia, ou que seja de tecido adiposo, de nada disso, mas de entendendo que, opa, eu domino ele de novo. E aí, ir passando esse degrau. É engraçado porque em novembro, né? A nossa conversa foi em outubro. Foi. Em novembro eu falei, Juliana Fitness, agora vou comprar creatina, entendeu? Comprar legging, entendeu? Com fone, vou pra academia. Fui pra academia. Comecei. Aí, eu fazia quimioterapia, não tinha catéter, fazia na veia. Tá. Aí estou lá pegando o meu pezinho, pum, Estoura. estourou a veia. Aí eu falei, não, você tá querendo me... Não, você não vai me vencer, eu vou continuar. Aí, pum, um cisto, né? Aí eu falei, pelo amor de Deus, falei, quem sou eu agora? Aí me frustrou, porque eu entrei também com muita sede ao Muita gana. pote de vou mudar de vida, é isso, vou virar maratonista, sabe? Uma grande expectativa. E aí, como teve essa frustração de entender realmente que as limitações do corpo. Eu fui fazer musculação, academia, com a cabeça do corpo pré-câncer. Então, Aí que eu acho que tem uma coisa poderosa aqui na nossa conversa. A Ju tem uma academia que é só de mulheres. E o fato, eu realmente acho isso, o fato de serem só mulheres traz para você uma vivência diferente. E como você falou, você tem várias alunas que são pacientes oncológicas, Sim. tá certo? Então você vivencia as limitações, que algumas delas são limitações temporárias, outras serão definitivas, mas elas estão ali impostas. Se você tivesse tido este olhar cuidadoso de quem estava te treinando, o espaço, a pessoa jurídica que te acolheu para que você fizesse, eu acho que teria mudado isso. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Vale uma coisa muito prática da nossa área, uma anamnese. Porque eu não sei se foi numa academia de rede. Não, foi uma academia de bairro, assim, mas eu acho que tem essa coisa da falta de compreensão Isso, mesmo, de informação. Que também eu não posso dizer, isso dentro de uma profissão com saúde, isso não é viável acontecer. Isso é uma coisa muito séria, porque isso frustra você para qualquer outra decisão de tomar, não, vou começar de novo. E também tem coisas que são importantes, porque, por exemplo, perigosas, você está rompendo uma veia. Então, eu fiquei internada, tipo, 4 dias, porque eles acharam que era trombose, porque, né? Aí já me deu, eu falei, meu Deus do céu. Então, essas coisas, esses pequenos probleminhas, né, que vão acontecendo, aprender a ir manejando isso, que é um desafio, né? Você teve um bloqueiozinho em relação a isso, sério. E aí é difícil mesmo retomar e falar, eu vou fazer uma prática vou tentar de novo. Então, até você desbloquear isso, é um passo. E a anamnese prévia de todas
toda aluna, qualquer pessoa entra numa academia, ela tem que ser uma anamnese muito bem feita. E qualquer academia consegue fazer isso de documento. Só que o profissional tem que ler. Se ele sabe que você acabou de vir de um tratamento e ele entende sobre isso, de jeito nenhum, você não... Vou dar um exemplo besta aqui. Essa pega com a mão, essa flexão das mãos, dos dedos, ela tem que ser muito bem assessorada, porque realmente você faz uma pressão, uma vasoconstrição, é uma limitação mesmo física que não pode acontecer. Então, e a Ju ainda tem a questão da mastectomia, né, Ju? Isso é uma coisa bem complexa, assim, mas aí se a gente for entrar numa parte de treinamento mesmo, que daí eu explico que quando você tem essa incisão mais longa, aí o processo de montar um treino, a prática de atividade física tem que ser muito bem desenhadinha, porque cria-se uma compensação ortopédica de um lado para o outro, então todo exercício unilateral tem que ser muito bem feito, enfim, tem alguns cuidados para fazer, mas a atividade física, a hora que você sentir que é o momento de retomar, conta comigo. Já está ficando seduzida. Ju, eu acho que tem uma coisa importante, porque nós vivemos a era da estética. O Brasil hoje está extremamente bem ranqueado, enfim, em clínica cirúrgica, em procedimentos estéticos e cirúrgicos. A indústria de cosmético cresce absurdamente no mundo, mas em especial o Brasil ocupa um lugar muito importante. Como foi para a mulher Ju decidir que não ia reconstruir as mamas? Dificílimo, não por mim, mas tudo que estava à volta, né, assim, de equipe médica a alguns parceiros, assim, pares, né, pessoas que conviviam comigo, assim. É claro que eu não acordei e falei, cansei de ter peito, não vou mais ter peito. Não foi isso, né, eu tenho um câncer, um tumor de 5 centímetros que estava muito próximo à pele. Então eu sabia que ia ser uma cirurgia muito profunda. Né? O oncologista já falou, olha, mastologista falou, vai ser uma cirurgia grande. Quando eu faço mapeamento genético e aponta que eu teria grandes chances de ter também na outra mama, decidiu-se por uma mastectomia bilateral, só que foi insistido muito que eu fizesse a reconstrução. Quando eu soube, na verdade, assim, voltando, né? Quando eu soube que, logo no começo, que eu perguntei sobre isso, sobre essa possibilidade, e eu soube que o mais seguro para mim era realmente tirar, eu passei por um momento de luto. Claro. Mesmo. E era até, assim, eu ficava tentando me imaginar como que vai ser eu sem peito, né? Aí eu ficava, tipo, escondendo meu peito e me olhando no espelho para ver, vou lidar com isso? Aí eu ficava procurando mulheres que tinham bem pouquinho peito e, assim, parecia uma maluca, né? Porque eu ficava conversando assim, ó. Para tentar ver como é que ela se portava, como é que eu ia me sentir com isso. E aí pensava, que é óbvio, né? Que a gente pensa em tudo, né? Como que as pessoas vão me ver com isso? Como é que meu marido vai me ver assim, né? E eu tenho eu sou muito privilegiada de ter um parceiraço que, assim, não me deixou insegura nenhum segundo em relação a isso. Mas eu recebi inseguranças alheias, tanto de assim, pessoas próximas, questionando a minha feminilidade. É muito louco, porque eu já sofri transfobia sendo uma mulher cis. Eu já fui agredida por parecer um homem, só porque eu tava sem cabelo e sem peitos. Então é muito difícil, foi muito difícil, mas para mim o mais difícil foi não ser validada pela equipe médica. Por isso que eu acho, quando eu fiz aquele à parte, dizendo, quando a gente fala assim, mas quem está preparado para isso? Ninguém está preparado? Vocês disseram, não, o oncologista? Não. Não. Nem ele, né? Muitas vezes. Eu vi um relato um dia desses aqui na internet, eu fiquei tão chocada, a pessoa disse, eu recebi o meu diagnóstico pela secretária.
A secretária falou, olha, você tem um tumor e o doutor mandou avisar que vai marcar sua cirurgia para o dia tal. Nossa Meu Senhora. Deus. Que gracinha. Né? Entende? E o acolhimento, né? E o acolhimento, e como foi, tinha o depoimento dessa mulher. Então, o que eu fico pensando, obviamente eu conheço a sua história, mas para quem não conhece a sua história, você já foi chamada de menininho. Já fui questionada por que eu não uso brinco. Eu até ia vir de brinco hoje, mas eu falei, em protesto, eu não vou de brinco. Mas assim, é muito louco como as pessoas conseguem ser cruéis. Independente de qualquer coisa, as pessoas não têm que confrontar a outra em relação à aparência ou às escolhas da vida dela. Acho que cada um sabe a escolha. Que é melhor para si. Que é melhor para si. E mesmo que se não for o melhor pra mim, você muda de ideia depois. Eu mudo de ideia, ou eu vou me arrepender, eu que vou ficar, sabe? Me deixa com as minhas culpas, com as minhas dores, me deixa ser responsável por isso, né? Sim. Então, quando você tem, agora eu tenho 39 anos, pensar que, poxa vida, eu tinha na época 38 anos, tentando dizer, eu entendi que eu não quero, não quero reconstruir. Ah, mas você não vai se sentir mulher. Eu falei, eu escutei isso. Eu falei, eu sei, pra mim, peito não me define. E aí eu brinquei, falei, eu tive peito por 38 anos, tá bom já. Se eu tiver mais 38 anos pela frente, tá ótimo, sabe? Me deixa tomar essa decisão. E claro, eu brinco com isso, mas assim, foi uma decisão muito racional. De pensar como eu ia me sentir. E deve ter sido dolorosa também. Muito. Eu pensei, inclusive, claro que eu jamais, não quero me separar nunca, meu marido é maravilhoso, mas eu pensei também, eu falei, tá, hoje eu tenho um companheiro que olha pra mim e me acha linda, independente de como eu esteja. Eu tava parecendo uma minhoca, sem sobrancelha, sem cabelo, e ele me achava linda. E se eu me separar, como é que vai ser? Como é que eu vou explicar pra alguém, oi, tudo bem, eu não tenho peitos, pra não assustar a pessoa, sei lá. Eu pensei sobre isso. Eu pensei, como é que vai ser na praia? Tudo, né? Todas as portinhas você abriu. Eu pensei, quer saber? Isso pra mim é uma cicatriz de guerra, sabe? Eu me empoderei desses não peitos. Eu brinco com não peitos. Meus não peitos, sabe? Eu me empoderei disso. E quando a gente fala no teu empoderamento, eu não consigo deixar de falar, sem a gente entrar em muitos detalhes, mas como é importante, porque, por exemplo, quando você vai para a internet, e você usou a internet, como você também, Nath, vocês usam as redes sociais para vocês falarem do que aconteceu, para vocês compartilharem vivências, para vocês acolherem também outras mulheres, que eu imagino que isso deva acontecer com enorme frequência, sim. né? Imagino que vocês criaram um espaço onde, através de uma DM, muitas vezes, a pessoa ali consegue contar para vocês o que ela não contou nem na casa dela, né? Enfim, a vulnerabilidade, a dor, a incerteza, a dúvida, querendo perguntar se vocês têm uma dica de uma coisa ou de outra. Quando vocês usam as redes sociais para isso, como mulher, eu vejo nisso um movimento de enorme potência. Eu vejo nisso um movimento de resistência, porque vocês poderiam apenas se calar diante do que vocês viveram e guardar toda a experiência só para vocês ou para as pessoas que estavam à sua volta e assunto encerrado, não falo mais disso. Mas ao mesmo tempo, quando vocês vão lá e num movimento muito altruísta e num movimento de enorme generosidade, vocês se colocam nas redes sociais, de alguma forma, vocês estão revivendo as suas dores. Sim. Todo o tempo. Então, também é um aspecto que impede que vocês esqueçam por algum dia, né? Em algum momento. Mas também há pessoas que criticam isso e que querem silenciá-las. E que querem dizer, chega de falar sobre isso, acabou. Sim. Eu sou a juíza deste negócio aqui e eu que vou determinar. Vocês já se depararam com esse comportamento de hater? Quer dizer, e vamos pensar que o hater nem sempre é alguém desconhecido. Não. Às vezes o hater mora ao lado. Bem pertinho. Sim. Isso já aconteceu com vocês? Já. Sim, já. Como que é, Nath? Olha, dá vontade de mandar para aquele lugar, não me deixa. Mas assim,
eu tento, né? Às vezes eu respondo, às vezes quando eu sinto necessidade, assim, eu dou uma respostinha já, mais assim, né? Mas eu acho que, assim, isso vai muito mais, fala muito mais mesmo sobre a pessoa, Sim, né? é. Sobre a dificuldade dela de ouvir a palavra, né? Ai, nossa, eu não gosto de ficar falando de câncer. Mas, gente, né? A doença do século. A gente precisa falar sobre câncer e a gente tem que falar a palavra câncer. Isso. Temos que falar sobre câncer cheia. de boca cheia. Porque a gente, infelizmente, o que os estudos nos trazem é que a gente não está livre dessa doença tão cedo. Então, Sim. a gente precisa cada vez mais falar para trazer mais leveza, sabe? E luz. E luz para a aham. doença, para o E tratamento. informação também. Exatamente, tem Informação. chance, tem solução, dá para viver, tem vida no pós-câncer, né? É. E para você, Ju? Eu escutei de uma pessoa que falando, né? Um dia eu desabafei. Eu escutei que eu estava me vitimizando ou usando o câncer para algo. Ah, eu já ouvi também, para se promover. Assim, eu fiquei tão chateada com isso, assim. Eu falei, gente, como que a pessoa acha que eu vou usar uma coisa dessa para me promover ou para me vitimizar? Pelo Agora, contrário. essa pessoa que falou isso, quando você teve neuropatia, por exemplo, periférica, ela teve do seu lado? Não. Quando você tinha as náuseas e você inclusive vomitava, ela levou comida na sua casa? Não. Então, eu acho que essa é a resposta. É, Você entende? Exatamente. Essas pessoas que elas se sentem no direito de ir e dizer como juízes, sei lá, do além, o que ela diz o que você está fazendo, por que você está fazendo e o que ela quer e o que ela espera que você faça. Então ela tem ali todo um roteiro para você. Eu acho que aí já está a resposta. Porque se isso viesse de uma pessoa que esteve a seu lado, que foi uma pessoa que te acompanhou nas consultas, que teve com você no pós-cirúrgico, que teve com você quando você teve neuropatia, que teve com você cada vez que você se sentiu tão fragilizada, aí eu acho que a gente poderia dar um ouvido, um pequeno ouvido. Exato. Mas, Pequeno. para alguém, bem pequenininho, mas para alguém que não existiu, se não existiu na tempestade, como que é Continua lá, existir né? quando você saiu dela? Então, isso é louco. Mas é engraçado porque você tem que considerar a sua força, né? A força de vocês duas quando recebe uma coisa dessa. Porque tem dia, você tá com o seu propósito ali 100%, sei lá, 20 dias do mês que tem 30. Mas tem dia que você não tá bem. Você recebe um direct desse, tirando Pode a força, te tirar, tentando diminuir sim. sua força, deve ser muito difícil. Não, e o pior é que saiu do online, assim, pra mim, pelo menos, né? Eu já escutei coisas Presencial. aqui. No face to face. Sim. E aí eu fico pensando, tá, eu tenho muita segurança das minhas decisões, porque eu tenho essa personalidade, assim, né? Eu tenho esses recursos em mim de tomar uma decisão, ir adiante, entender as fases, é uma fase. E quem não tem? Então, só que mesmo eu tendo todos esses recursos, tendo um companheiro que me apoia o tempo inteiro, essa coisinha de ouvir aqui e ali, em algum momento me Dá fez uma chegar em avançada. casa e perguntar, Rever. Lu, isso parecendo achou? um menino? Eu tô, sabe? Será que eu devia... Então eu falei, meu Deus do céu, se eu que tenho todo esse recurso, né, me abalou, imagina. Então é de uma irresponsabilidade tamanha. Você... Eu acho que eu vou colocar uma gasolina nessa fogueira. Eu não acho que seja só irresponsabilidade. É muito irresponsável. Mas eu acho que isso também, na verdade, é um raio-x daquele ser humano. Sim. É um raio-x do que aquela pessoa tem dentro. Porque essa pessoa, em nenhum momento ela está preocupada se ela pode te estender a mão de alguma forma. Se ela pode transformar o seu dia num dia minimamente melhor que fosse. Ela está preocupada com a opinião dela. Porque é uma pessoa perversa. É uma pessoa narcísica. É uma pessoa que ela precisa ser o centro das atenções. Quando ela está dando esse hate para você, na verdade o que ela busca é o protagonismo. O que ela quer é dizer para você, volte para a sua insignificância, para o seu lugar de lenda, vai lá ser uma lenda, porque eu estou dizendo agora, quem está com a voz sou eu. Quando ela diz isso, ela busca o quê?
protagonismo. Protagonismo. Ela quer o protagonismo da tua vida. Ela quer o loucura, né? protagonismo da tua narrativa, da tua dor. Mas ela não quis passar com você por esta tempestade. Uhum. Ela quis ficar esperando do lado de fora, lá no fim, no túnel, do outro lado, para dizer e para julgar o que você passou. Então, se eu puder dar um conselho de uma mulher de 60 anos, eu diria, gente, nem ouça, nem responda para um traste Sim. desse. Porque isso é tão traste, que não tem. Eu sempre falo o seguinte, o que um palhaço precisa? De palco. Uhum. E ele precisa de holofotes, disso que nós estamos tendo aqui agora. Uhum. Se você quer tirar a voz de um palhaço, desligue o microfone, apague as luzes e deixe ele sozinho. Ele não tem mais para quem falar. Não tem. Ele não tem para quem falar. Então, isso vale para você que está aí do outro lado, porque muitas vezes, e não é só sobre o câncer, gente, é sobre tudo. É se você muda de emprego, vai ter alguém para te julgar. É se você quebrou o pé porque você procurou quebrar o pé. Se você teve embolia, é porque você subiu o Everest. Quem mandou você subir o Everest? Então, a gente sempre vai ter um não. Porque muitos seres humanos, eles não são feitos de sims, eles são feitos de nãos. E eles só querem propagar os seus nãos. Então, gente... E é muito doido pensar, você falando isso, eu penso o quanto é uma questão feminina, né? Assim, o quanto nós mulheres somos apontadas o tempo inteiro, a gente precisa, por outras mulheres, por homens, por ETs, sei lá, todo mundo olha para a mulher e julga, né, o tempo inteiro. Então, assim, o câncer de mama é um câncer que mexe muito com signos femininos, né, com o que se entende por feminino. Sim. Então, vai mexer, você vai ficar sem cabelo, você não tem o peito, então aí... A menopausa. A menopausa. É como então se a você gente saiu da- tivesse um código de barras com uma validade, Exato. porque agora a vida Exato. sexual será diferente. Exatamente. Então, Então você já não tem aquela validade, né? Aquela função E eu toda. acho que é muito por conta disso que muitas mulheres passam por isso Em silêncio. aqui, ó, É. em silêncio, quietinhas na E delas. o quanto custa este silêncio, né? quanto Quanta custa. dor. Nossa! Quanta dor, quanta dor, quando a gente não pode falar. Sim. Quando eu entrei também, embora não, foi uma coisa curiosa, como eu falei para vocês, né? Eu não fiz químio, eu fiz rádio, e a rádio não tem nenhuma relação com a menopausa, nenhuma, zero. Mas, curiosamente, embora eu tivesse feito aquele exame, e o exame dissesse que eu ainda tinha 6, 7 anos pela frente, menstruando, e acreditem, eu adorava menstruar, eu me achava Iracema, a virgem dos lábios de mel, ali agarrada no tronco, achava maravilhosa. Ai, Não sei, eu me achava meio índia, eu assim. odiava. Não, então eu me achava meio purificada, sei lá, uma loucura. E eu fiz a cirurgia em janeiro, eu fiz as rádios em março, porque teve que esperar aqueles 30 dias, comecei em março, e era para eu continuar em abril, mas aí o radiologista e a equipe, eles foram muito amorosos comigo, e eles falaram, Ângela, a gente viu que teu aniversário é 3 de abril, e nós decidimos abrir o serviço num sábado, para você não entrar... não fazer a última rádio no dia do seu aniversário, que ia ser no meu aniversário. E aí, quando foi em maio, eu já não menstruei mais. E assim, nada, Parou. zero. Gente, eu fazia dança xamânica praticamente. Eu queria menstruar de qualquer jeito, a qualquer custo. E sabe o que falavam para mim? Esquece. Vida sexual acabou. E eu falava, eu não sabia nada, veja, 10 anos, hoje a gente fala tanto, né? Não que não se falasse nada, mas era bem menos do que se fala hoje, né? E eu falei, meu Deus, então eu acho que eu vou ter que me separar, porque casamento sem sexo é amizade, já dizia a Rita Lee, né? Falei, não vai ter mais jeito, acabou. E aí você percebe que não, que o que muda, você continua tendo vida sexual, muda algumas coisas, mas ela iria mudar de qualquer jeito em algum momento da vida, isso vai mudar mesmo. Porque nessa jornada de tantas mudanças, tem uma coisa que faz um barulho dentro de mim. Claro
claro que quando a gente entra na menopausa, e óbvio que não é só a menopausa forçada, né, por conta de um tratamento, mas inevitavelmente, em algum momento da vida, a gente vai entrar na tal da menopausa, esse código de barras com uma validade que colocam na gente, no que tange na nossa vida sexual, na nossa estética, porque sim, a pele muda, enfim, a nossa energia, a nossa constituição corpórea também mude, porque ainda que a pessoa seja super fitness, Não, muda tudo. vai mudar, Composição né? corporal. Eu não sei pra vocês, a coisa pior pra mim foi que a bunda vai embora. É uma coisa tenebrosa, ela é uma coisa. Aí eu fico vendo aquela moça do BBB, aí eu penso, acho que ela é uma prótese, né? Eu fico pensando, aquela graça. Certeza. Eu acho que aquilo lá não é dela. Mas tudo bem. Mas se ela pode, também a gente pode. Pra mim é engordar. Eu já engordei 7 quilos assim. Sim, mas é isso? porque a nossa constituição corpórea muda. Exato. E o Então, metabolismo. mas o metabolismo. Agora, se todas essas mudanças, elas são inerentes e elas vão acontecer, ainda que a gente não queira, seja por uma razão ou por outra, por que que todas essas soluções, elas precisam vir só da gente? Por que que a vida sexual, ela também não é colocada como um dever do parceiro? E eu não coloco no lugar do privilégio, sabe, Ju? Porque eu acho que quando a gente diz, eu sou privilegiada, porque eu também, como você, o João teve muito do meu lado. Foi um puta de um parceiro. Mas o que eu penso também é o seguinte, ele fez por mim o que eu faria por ele. Claro. Né? Não sei nem se a palavra também é obrigação. Eu fico pensando, às vezes fico pensando poeticamente qual seria, eu vou perguntar para as minhas amigas escritoras, qual seria essa palavra, porque ao mesmo tempo que ela não é obrigação, ela também não é um privilégio, porque isso não os torna super santificados e beatificados e etc. Eu penso que quando a gente está na jornada de uma relação, é dar e receber, é parceria, é mão dada. É a mesma história de lavar a louça e colocar a mesa, né? Não é ajuda, é obrigação. Eu lavo, você põe a mesa, sei lá. Eu acho que essa coisa de falar de privilégio é por dado. Sim, que a gente pela sabe, estatística, porque pela gente saber da desgraça que vem aí. Né? Assim, então, nesse sentido, a gente sai fora da curva, a gente está ali um pouco fora da curva. Sim. Mas o que a gente precisa trabalhar é para que, se a gente educar todas as mulheres, desde as meninas, desde pequena, se a gente educar os filhos, porque eu faço muita questão de educar meu filho nesse contexto, a gente terá homens que não vão precisar sentar na poltrona do endeusamento. Eles serão homens humanos tanto quanto a gente. Agora, é também entender que toda essa jornada, ela não é só nossa, ela é do nosso parceiro também. Né? Então, a nova vida sexual também vai ser construída junto com ele, né? Porque a gente não vai deixar de ter essa vida. Ela talvez mude uma coisa aqui, outra ali. Né, do que era antes. Então, nesse lugar, eu fico... E eu quis mudar um pouco a dinâmica desse nosso encontro, dessa vez, justamente porque eu resolvi que a gente tinha que trazer para essa nossa conversa mulheres que não foram diagnosticadas com câncer, como a Ju, trazer meninas jovens, né, que obviamente com 20, 25 anos, quem vai pensar nisso? 30, ninguém quer pensar nisso, imagina, isso está tão distante que parece que a gente está falando de uma coisa quase sobrenatural, né? A gente trazer essas mulheres para a nossa conversa, para a gente entender a potência, o que é que a gente pode fazer enquanto mulheres e enquanto cidadãs, como que a gente pode mudar essa narrativa, né? De toda essa jornada. E aí eu tinha uma pergunta para você, Ju, antes da gente encerrar esse bloco aqui. Você, obviamente, como você disse, você tem mulheres que são suas alunas, que ou estão na menopausa, ou estão num tratamento, estão só tristes mesmo, porque a gente se entristece com a vida. Ou como é
qual é a responsabilidade do profissional de saúde, no caso, voltado, né, à tua área, que é essa educação física, esta educação ou reeducação física, porque a gente se movimenta, a gente tem essa educação desde que nasce, porque a gente se movimenta. Em algum momento, a gente se torna o que eu me tornei, uma pessoa, um mamute, e aí um bicho preguiça, e aí a gente precisa se reeducar. Como que entra o profissional? Qual é o papel do profissional para essas pessoas, esses profissionais de saúde, profissionais da educação física que estejam te ouvindo? Qual é o papel deste profissional na vida de cada uma de nós? Em tratamento? Ou no geral? Em tratamento, seja a mulher em tratamento de câncer ou a mulher menopausada já. Porque, sim, nós somos seres um pouquinho diferentes, né, neste momento. Qual é o papel, qual a responsabilidade desse profissional no acolhimento e na busca dos resultados? Nesses dois casos, em todos os casos, o profissional tem que primeiro avaliar e escutar. O que a avaliação, acho que é um nome meio... Eu gostaria muito de mudar esse nome, mas todo mundo conhece esse momento de conhecer o corpo, conhecer as histórias da aluna, né, nesse caso, através de uma avaliação física ou uma anamnese. Mas a parte mais importante é escutar, seja ela a maneira que for. E nesse caso, se for uma mulher na menopausa ou se for uma mulher em tratamento, numa situação de patologia, mas que tem que ter um olhar um pouco mais carinhoso, é falar com os médicos. Porque a gente tem que estar em contato com o médico, além de escutar a paciente. Isso é possível, Ju? Super. Às vezes eles demoram um pouquinho mais para responder e a gente entende, uma questão de WhatsApp, de ligação, mas eles mandam resposta, eles mandam sempre para mim resposta ou via áudio, ou a secretária escreve me respondendo. Então eu mando e eles me mandam a resposta. Ela está nessa fase e tal. O que eu acho que tem que ter um olhar diferente, eu ia até falar isso com vocês, porque assim, uma mulher que entra na menopausa, pela vida, pela idade e tal, se ela não tem medo de fazer reposição hormonal, não tem histórico de família, ela tem um pouquinho de esperança de fazer uma reposição hormonal e ter uma volta ou uma ausência de sintomas mais agressivos. Então, calor, libido, humor, insônia, coisas que vêm com a menopausa. Uma mulher que está em tratamento e fez a hormonioterapia, fez o bloqueio e tudo, já vi pacientes, é muito difícil, mas já vi pacientes, depois de alguns anos, poder fazer uma reposição hormonal bem assistida, mas não são todos os médicos que fazem isso. Então, são dois casos que a mulher menopausada sem histórico, enfim, um caso bem cuidado, tem a esperança de ter os sintomas reduzidos. E quem está em tratamento não. Onde entra o educador físico? Saber abordar as expectativas e as condições ortopédicas de composição corporal que mudam com essas duas possibilidades. Então, acho que esse é o principal, assim, escutar. E fazer a paciente, no caso de uma paciente em tratamento, ter a segurança de que pode treinar sem nenhuma exigência, no tempo dela, no tempo que é gostoso e que estou me sentindo segura. Eu acho que aí você tocou num ponto que me é muito caro. O tempo de cada um. Eu acho que o que mais é difícil, e não só dentro de uma academia, eu acho que é a gente ser percebida como dentro do nosso próprio tempo. O meu tempo é um... Né? É a individualidade de cada um. O meu tempo é um, o seu é outro, o seu é outro, o seu é outro. E essa pressa de resultados, porque a gente não quer mais, né? Ninguém mais quer a vida, como eu disse no bloco anterior, ninguém mais quer a vida na planta, todo mundo quer o decorado. Então, tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito rápido. E talvez essa busca incessante do resultado nos atropele em algum momento, porque desconsidera o nosso tempo. Nosso tempo, exatamente. Né? Mas é uma coisa assim, que ainda o exercício, agora eu falo bastante, muita gente fala, o exercício ainda está ligado a resultado estético para muita gente, por isso que muitas pessoas param de treinar, porque, eu estou treinando para ter resultado, ou demorou, ou meu professor não era bom, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido, em relação ao espelho, assim, né, ou expectativa, ou do que a pessoa mesmo está desejando ali. E o movimento não é para isso.
essa é uma das O consequências, movimento né? é para nos manter em pé aos Exato. 90 anos. Olha, eu tô há um Exato. ano e agora que eu comecei assim a olhar pro espelho e ver Exato. alguma coisa legal ali, sabe? Diferente. Mas é um ano e assim, num processo também do meu tempo, né? Então, De carinho consigo mesma, né? De exatamente. possibilidade. Eu comecei indo 3 vezes na semana. Aí às vezes eu tento aumentar, eu tento ir 4. Quando eu não conseguir 4, 3 vezes eu fico super feliz que eu consegui. Então eu acho que é isso mesmo, é o seu tempo, o seu timing e não ficar nessa coisa de, ai, eu preciso ver o resultado, preciso ver. Porque a nossa mente, a diferença que faz já para nossa mente e para o nosso estado de espírito de, olha, eu tô me cuidando, já valeu a pena. Não existe corpo sem movimento. Uma pessoa, por exemplo, que não faz um treino como a Ângela estava dizendo, né? Que ela é sedentária. Sedentária ela não deve ser, porque ela se movimenta muito trabalhando. Sim. Não existe um corpo que ficaria totalmente sedentário com saúde Sim. total, emocional. Não existe isso. E eu falo também sobre quantidade de vezes na semana, tanto em tratamento como, porque o tratamento, eu falei no outro bloco, o que os artigos e as recomendações médicas, né, dos simpósios e congressos só de câncer, eles falam, são 150 minutos de exercício aeróbico e 2 vezes por semana, isso em tratamento, tá? Treino de força. Mas vamos dizer assim, no geral, eu não gosto de treinar, eu não treino, ou eu estou com dificuldade para superar alguma situação lá de trás. Se você for treinar uma vez, 2 vezes por semana, isso se for considerar por semana, a soma tem que ser anual. Porque imagina, num ano eu viajo, sei lá, eu tô com problema no trabalho, não tô viajando, mas não consegui treinar 2 semanas. Se aí você volta, fala, ai meu Deus, então eu não vou voltar. Essa coisa de não voltar não existe. Tem uma comparação muito simples, mas ela é muito verdadeira. Gente, você pode ficar um dia inteiro sem escovar os dentes. No dia seguinte, não tem condições. 3 dias também não tem condições. Banho. O exercício é exatamente assim. Sim. Eu amei esse exemplo. É exatamente assim, ele não existe o cumulativo, sabe? Então, o exercício tem que fazer parte da nossa vida como o banho e escovar os dentes. E o quanto isso é verdade. Eu estava agora viajando com uma amiga e ela tem aquele relógio que fica contando os passos. E bom, eu dei num dia 17.300 passos. Aí eu cheguei à noite em casa e eu disse, eu acho que eu já não estou mais aqui. Eu acho que eu já conheci Jesus. Eu já fui. Estava muito cansada. Não. Eu estava desencarnada. Eu desvivi. Eu desvivi. Eu não sabia mais. Dormiu como um anjo aquele dia. Não, eu não consegui. Eu não conseguia nem dormir. Eu estava em estado, nem sei, não sei o que eu tinha mais. Então, e aí foi muito legal, porque eu falei, gente, se eu dei 17 mil, sei lá, durante a semana acho que eu vou tentar dar 1.000, pelo menos. Sei lá. E às vezes dá, é que não controla. Esse reloginho é ótimo para dar uma noção do quanto a gente a gente se movimenta. Porque muita gente ativa e acha que tem que ser uma coisa, tem que ir na academia, fazer 3 séries de 15 ou 4 de 20, enfim. E agora eu vou chamar a Monique. A Monique é uma menina que tem menos da idade da minha filha, mas cumprindo esse meu propósito, ela vai participar desse nosso momento sem censura. Ela vai fazer perguntas para vocês a partir do olhar de uma menina muito jovem, né? Das curiosidades, do que ela gostaria de perguntar para vocês sem o julgamento, né? A gente ir para esse bate-papo de uma maneira amorosa, ouvindo uma outra perspectiva que não seja a nossa mesma. Vem cá, Monique. Olá. Oi. Que bom estar aqui. Conta para todo mundo quantos anos você tem, quem você é. Bom, eu sou a Monique, trabalho na GG há 6 anos e tenho 24 anos, então eu entrei na GG ainda era menor de idade. Aprendi muito, hoje em dia eu até costumo falar, eu me tornei mulher lá na GG. A menina que entrou com 17 anos é totalmente uma pessoa diferente do que eu sou hoje. E já aprendi muito lá com a Ângela, com a Ju, com todas as pessoas que eu conheci nessa trajetória. E o que você gostaria de perguntar para elas? Bom, sem censura, hein? Tá, a primeira pergunta vai ser para a Nath. Em relação à sexualidade, como que foi lidar com isso durante o tratamento e depois? Eu sei que você é casada, então
Como que foi esse processo? Sim, olha, é um processo muito difícil. Eu falo assim que ainda bem que eu fiz terapia, porque a gente, de fato, precisa abandonar um pouco esse lado durante o tratamento, porque você não tem libido, você não tem vontade, né? Porque Eu também ali acho que o corpo está cansado, né? o corpo tá A cansado, é mente, né? quimioterapia, Imagina. a mente. Uhum. Eu também passei ainda por outro processo, né? Tive uma intercorrência, fiquei 40 dias internada, então isso me debilitou muito. Então, assim, foram meses sem pensar no assunto, né? Então eu acho que é muito esse alinhamento de ter um parceiro, de ter alguém ali mesmo do seu Companheiro de lado verdade. que tá com você para o que der e vier, né? Porque não tem como, não tem como. E depois, assim, agora, né? Hoje já diferente da Ju, eu não faço hormonoterapia, então meu ciclo retomou, né? Então isso voltou. Então também quando foi retomando isso, foi um processo muito legal, assim, de redescoberta, de você viver coisas novas, né, como um casal. Então, eu acho muito importante a gente sempre falar disso, sabe? Porque a mulher, ela se sente muito culpada, né, por não conseguir, por não estar presente. E eu falo assim, não se sinta, né? Se você estiver se sentindo culpada, precisa ir rever quem é que tá do seu lado, né? Quem tá com É. você, quem é seu parceiro, porque a gente precisa desse tempo, Esse né? apoio, né? Esse apoio, exatamente. E eu acho que é mais do que psicológico, tem uma coisa Física, física, física né? mesmo. Que ainda que você tivesse imbuída, sei lá, não tem, não Não dá, tem, né? não dá. Não dá. Minha próxima pergunta, então, é para Ju. Ju, falando de cicatrizes, para você, o que te marcou mais? A cicatriz física ou emocional durante esse processo? Olha, eu acho que durante o processo, eu acho que foi, assim, eu tô tentando dividir minha cabeça agora durante o processo mais intenso, né? Agora. Porque eu não conseguia, quando eu tava vivenciando a quimioterapia, né, quando eu fiz a cirurgia, eu não tive tempo para pensar sobre nada, só sobreviver. Só queria sobreviver. Então eu falava, eu preciso ficar bem, eu preciso fazer o que que. Tomar chá vou fazer, de ponta cabeça, rezando, vou fazer. Tudo que me pediam para fazer, eu fazia, porque eu só queria sobreviver. Agora, que passou essa fase, né, de guerra, eu consigo me olhar no espelho e ver uma mulher com 2 cicatrizes imensas, mas essas cicatrizes não são nada perto das cicatrizes emocionais, né, com esses encontros um pouco atrapalhados, né, dentro desse momento de ouvir coisas que não foram legais, ou ainda de entender o meu luto ainda da morte do meu pai, porque eu fazia tão pouco tempo que eu tinha perdido meu pai e eu entrei num tratamento, de alguma maneira eu desliguei o botão do luto para poder me salvar, vamos dizer, né, para sobreviver. Passado essa questão inicial, esse luto voltou. E tem uma coisa mais doida, assim, né? Que eu tento trabalhar isso constantemente. Meu pai, assim, claro, eram estágios diferentes, idade diferente, um tipo diferente, mas em algum lugar em mim comecei a ter uma comparação. Meu pai fez a cirurgia e viveu 1 ano. Então eu fiquei com um contador de tempo aqui, ó. Até passar. Então, ó, 11 meses. Eu falei, meu Deus, será que agora vai? Então, acho que as cicatrizes emocionais, elas são mais escondidas do que essas 2 aqui, que eu também hoje eu tenho orgulho delas mesmo, assim, de ter conseguido fazer valer o meu direito sobre o meu próprio corpo, que não foi fácil mesmo, né? Até há 1 ano atrás eu contei que eu coloquei um papel, eu desci pro centro cirúrgico com um papel e um desenho de como eu gostaria que ficasse. Porque eu não me sentia nem um pouco segura, né? Nem um pouco validada pela equipe, enfim. Então, eu acho que as cicatrizes emocionais são as que são mais visíveis e incômodas, na verdade. Que forte. E para Ju, então, para finalizar, eu queria saber se você já perdeu alguma aluna sua pro câncer durante essa sua sendo Não. educadora física. Não, Não. mas você já chegou a atender?
Já muitas, acho que mais de 30, assim, ao longo dos anos, em tratamento oncológico, mas Uhum. nunca tivemos essa situação. Ai, que bom. E vocês, pensando na Monique, pensando naquilo que eu acho que tem que ser o nosso propósito. Nosso propósito é educar as nossas meninas desde pequenininhas para esse momento que a gente está vivendo. Não significa que elas terão câncer, mas significa que em algum momento elas terão que lidar com o assunto, seja porque uma pessoa muito próxima vai ter, né, será acometida da doença, ou por alguma razão, e 12,5% de chance dela própria ter que viver isso. Se a gente começar, e eu acredito muito nisso, que se a gente for para um processo de educação e de fortalecimento dessas crianças, dessas meninas e dessas jovens, a gente possa, de alguma forma, transformar o mundo que a gente vai encontrar lá na frente um pouquinho, minimamente, que seja um pouco mais acolhedor e mais generoso. Porque o objetivo desta educação é fazer com que elas não repitam as pequenas violências dos bons, de que elas se tornem mulheres potentes e acolhedoras. Então, eu pediria a vocês, que conselho que vocês diriam para esta menina de 24, opa, errei muito, 24 anos. Não sou tão jovem assim. Não é tão. 24 anos, que está aqui em construção. Olha, dentro disso que você falou, eu acho que é realmente assim, é buscar ao máximo a empatia. Essa palavra tá um pouco já, né, muito batida, mas é olhar para o sofrimento de forma a se colocar mesmo numa posição de, nossa, como será que é isso, né? Talvez de mais interesse pelo sofrimento, porque uma hora o sofrimento vem para todos. A gente deseja que não, né? A gente espera que não, mas infelizmente em algum momento da vida a gente precisa passar por alguma dor, né? E quando vier essa dor, você conseguir lidar isso de forma mais leve, né? Então, olhar para o sofrimento de uma forma mais humilde mesmo, assim, de caramba, porque eu era uma jovem que eu não me interessava por quem estava com câncer, assim, eu não queria saber, eu não entendia, sei lá, não dava Era importância. muito distante, talvez, Era né? muito distante, né? Falando assim, até por mim, o contato mais próximo que eu tive foi no ano passado, no episódio com vocês, que foi quando eu cheguei em casa e falei, mãe, assim, você não tem noção das coisas que eu ouvi e as coisas que a gente nem imagina que essas mulheres E não é passaram. legal, porque você aprende, a gente aprende, quando a gente dá lugar para isso, a E gente quando aprende. você falou para sua mãe, de alguma forma, Toquei outra pessoa você também. tocou Tocou outra outra pessoa. pessoa. Talvez ela vá falar com a irmã dela, com uma cunhada, talvez ela vá falar com uma amiga. Talvez essa fala, ela é como um pó cósmico, assim. É muito Ela está potente, indo, né? ela está indo, ela está no universo, ela está em movimento. A palavra é uma energia em movimento. Então, quando a gente, hoje que você já sabe quais são algumas das pequenas violências, eu tenho certeza que se você se deparar com uma mulher doente, né, com câncer em tratamento, você não irá praticar, você vai As ter pequenas- uma um outra olhar escuta, diferente, você vai né? ter uma outra forma de se relacionar com aquele outro ser humano. Mas também só para encerrar, para não ficar só na parte ruim, né? Mas também dizer assim, viver a vida com a maior intensidade que você puder, porque a vida é o hoje mesmo, né? É o hoje. O que eu posso fazer hoje de legal, de gostoso para aproveitar? Obrigada. Se aproprie das suas escolhas. Tenha certeza que as suas escolhas são suas. Eu acho que esse é o maior conselho que eu posso dar para alguém de 24 ou 74. A gente precisa entender o que a gente quer de verdade, sabe? Se apropriar disso. E eu digo isso muito por conta de tudo que eu vivi, né? E, assim, ter a certeza de que você está fazendo o que você pode para salvar aquilo que você acredita, eu acho que é um caminho. Não sei se é o caminho certo, mas é um caminho, sabe? Bom começo. É um começo. Obrigada. Eu falei no outro episódio, mas agora um pouquinho diferente. Tenha amigas,
faça muitas amigas e cultive essas amigas. Tanto as novas amigas, as antigas também de escola, aquelas que você não perdeu no meio do caminho, porque às vezes as pessoas mudam, mas cultive muitas amigas. Ah, mas o volume não interessa. Se você conseguir, quanto mais melhor. Quanto mais amigas essa corrente fica grande e a vida vai passar, e você sempre vai ter uma pessoa que combine mais com aquele momento. Então, essa corrente, ela não quebra. Mãe está sempre ali do seu lado, mas a gente sabe, né, que o curso da vida é o curso da vida, enfim. Então, quem vai estar ali do seu lado são as amigas que você preservou. E eu diria para você, Monique, como eu falei no quadro anterior, tem uma coisa que é geracional, né? Eu tenho minha filha é um pouco mais velha do que você, 7 anos mais velha do que você. Se eu pudesse te dar um conselho, se endivide, viva o hoje e não se endivide com o amanhã. A gente tem uma mania de achar que a gente controla as coisas, né? Que a gente tem o controle. Não, eu estou fazendo, eu vou planejar, eu estou fazendo isso, aquilo outro. E aí vem um sopro e derruba o castelo. E você não sabe. Então, é claro que a gente tem que se endividar com o amanhã, no sentido de, olha, eu vou contribuir para a minha aposentadoria. São as coisas práticas da vida. Agora, a existência é muito bom que você viva hoje, que é muito do que a Ju estava dizendo. É o que elas te disseram, é isso. É se endividar com o hoje. Não se endivida com aquilo que você nem sabe se vai chegar e quando chegar, como vai ser. Quando a gente tenta soltar as rédeas um pouco da vida, eu acho que a vida fica mais leve. A gente julga menos, a gente se preocupa um pouco menos, a gente se permite viver isso que a gente está vivendo aqui agora. Então, acho que essa seria a minha dica. E para você que está aqui, eu queria dizer que eu agradeço, em nome da Jugê, toda a presença de vocês. Quero agradecer muito por vocês estarem aqui. Vocês estarem aqui, para mim, independente da Jugê, para mim é alguma coisa muito potente. Nath, só falta nós duas ficarmos amigas, amigas, porque eu não entendi que a gente só se fala ali, mas a gente não almoça. Eu acho que quando a gente entende o poder que isso tem, a gente vai muito longe, a gente tem tudo. Então eu quero agradecer demais, dizer que a gente tem um compromisso o ano que vem, e esse compromisso para mim ele é inegociável de nós estarmos de novo aqui, porque cada vez que nós sentarmos aqui, até o fim do tratamento de vocês, isso significa que a gente está propagando luz, esperança, que a gente está contando para outras mulheres que dá certo, não é fácil, mas que a gente, cada uma vai passar os perrengues que, enfim, que são inevitáveis do seu tratamento, porque cada tratamento é um. Então, eu agradeço muito. Eu vou dar um presente da Jogê para vocês. A Ju já recebeu no bloco anterior. Esse presente, ele vem cercado de amor, ele vem cercado de enorme gratidão por vocês terem se emprestado para estar aqui comigo. Tô bancando aqui a Hebe Camargo. Maravilhosa. Tá ótimo. Mas para mim isso tem um enorme significado, porque nós estamos nos reconectando e estamos conectando outras mulheres. Para você que está aí, que está nos assistindo, no bloco anterior eu quis falar sobre uma das ONGs maravilhosas, e agora eu queria falar sobre a Oncoguia. A Oncoguia é um equipamento extraordinário e ela também precisa de doações. Ela tem ali todo o suporte, ela vai fazer... vai prestar, diferente da Proteia, o Instituto Proteia vai e leva essa mulher para dentro do SUS, as mulheres carentes, e banca do começo ao fim o tratamento. A Oncoguia, ela é um equipamento maravilhoso, ela dá todo o suporte jurídico, emocional, ela mostra o caminho. É uma ONG que ela é liderada pela Lu Holtz, que é uma pessoa...
Gente, eu nem sei o que eu falo dela, porque eu amo ela, eu acho ela uma pessoa, uma mulher potente, uma mulher maravilhosa. E esse equipamento, ele serve, essa ONG, ela serve para dizer, para informar e para ajudar nesses caminhos. Ela vai, muitas vezes a gente entra nesses descaminhos da vida por falta de informação. Quantas mulheres às vezes falam, eu não consegui aqui a minha consulta, então eu desisto. Não desista. Procure a Oncoguia, entre nas redes sociais, @Oncoguia. Então, procurem, entendam tudo que elas podem oferecer e mais do que isso, façam uma doação, porque na última linha nós precisamos, esse tratamento ele não é igual para todo mundo, infelizmente. Nessa balança existe um dedo, e esse dedo ele está entre o tratamento na rede privada e na rede pública. Não estou dizendo que o tratamento na rede pública não seja bom, pelo contrário, é um tratamento maravilhoso, mas a gente tem uma sobrecarga do sistema público, então o que acontece? Às vezes o tempo para a mulher ele acaba sendo diferente na rede pública e na rede privada. E o que a gente precisa é, como mulheres, como cidadãs, a gente encurtar esse caminho. Toda doação é extremamente importante. Então, às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu não tenho como fazer doações muito constantes, todo mês. Não tem problema. Se você tiver R$10, acredite, são R$10 que podem salvar uma vida. Então, eu convido vocês a conhecerem a Oncoguia. E agora, Monique, esse é para você. Aqui a gente tem Nath, esse é para você, é o segundo, e esse da Ju. Obrigada, gente, obrigada. Quero agradecer demais por esse tempo que vocês se emprestaram para estar aqui. E eu convido vocês a nos seguirem nas redes sociais, no @JojeOficial. E tem também as minhas redes sociais, onde eu faço palestras, e que é @Ângela Coelho da Fonseca. E eu espero de verdade que a gente possa se conectar numa corrente, numa comunidade de mulheres que se importam de verdade umas com as outras. Muito obrigada. Obrigada.